Fala galera, aqui é o Third Flinging Monkey. Hoje vou responder alguns vídeos anti-MGTOW. Normalmente não faço vídeos de resposta, sei que já fiz alguns. Não faço muito frequentemente, e o motivo é que já é feito demais. No entanto, quando vejo um vídeo anti-MGTOW, sinto a necessidade de responder. Minhas opiniões não representam o MGTOW como um todo, sou meu próprio homem, essa é só a opinião de um macaco. O primeiro vídeo é chamado Feminismo versus MGTOW, de uma tal de Kizara Vera. Essa moça claramente quer chamar atenção. Está toda produzida como se fosse pra balada. E ela tem muitos inscritos para um canal que existe há apenas um mês. Não vou responder ao vídeo inteiro dela, muitos dos vídeos são muito sem noção, então não vou responder. Mas vou responder as partes em que ela fala sobre o MGTOW. Então vamos lá. MGTOW é basicamente a versão masculina do feminismo, menos todo o poder político. Então elaborei alguns pontos que as feministas modernas acreditam, e estou falando do que elas realmente acreditam, em vez da definição que precisa ser. Os homens são os privilegiados. Primeira crença central que as feministas normalmente acreditam é que os homens têm mais privilégio na sociedade. Eles conseguem bons empregos, são vistos como humanos reais. As pessoas vão te respeitar se você for homem. São essas coisas que as feministas acreditam. Elas não olham para os 99% dos homens que não tiveram sucesso, que não prosperaram. Na verdade, para cada homem que vence, vários outros perdem, mas ninguém dá a mínima. A segunda crença fundamental que todas as feministas acreditam é que a sociedade atende às necessidades dos homens por causa do patriarcado. Coisas como manspreading, mansplaining, todas essas ideias retóricas sem sentido. A teoria do patriarcado é total e completamente sem sentido. Não tem nenhum fundamento. É apenas uma tentativa feminista de culpar tudo nos homens, mesmo quando o problema prejudica os homens. Não faz sentido. É internamente inconsistente. A terceira crença central que muitas feministas têm é que os homens detêm todo o poder nos relacionamentos e em negociações de dinheiro. Vou chamar essa de balela. Nunca ouvi feministas afirmarem que os homens controlam relacionamentos. Se eles controlam o dinheiro, é só porque eles ganham. Isso não é privilégio. Ele está indo lá e ganhando o dinheiro, recebendo o salário. É dele. Se ele escolhe gastar com você ou não, é opção dele. Isso não é privilégio. É o dinheiro dele. Mas como veremos em breve, não é bem o dinheiro dele quando você vive numa sociedade ginecêntrica. Então, se você trocar a palavra homens dessas afirmações por mulheres, você então tem as crenças centrais do MGTOW. As mulheres são as privilegiadas, tipo, todo mundo segura a porta para você. Se você for agredida em público, todo mundo vai vir te defender. Mas isso é muito mais do que ter portas seguradas para você ou se você é agredida em público, as pessoas vindo te defender. Isso nem é a metade da história. Segurar portas abertas para as mulheres não é lei. Proteger as mulheres em público também não é lei. Se você quer ver privilégio de verdade, é só olhar para a lei. As mulheres têm mais direitos objetivamente do que os homens. Uma mulher tem total autoridade sobre a reprodução. Se uma mulher engravida um homem sem o consentimento dele, ela pode ter o filho dele e colocá-lo para pagar pensão. Ele não tem voz nenhuma nessa decisão. Mas, se ela quer abortar, ela tem todo o direito de abortar o filho do cara sem ele ter voz na decisão. Sem voz nenhuma. É o corpo dela. Isso é privilégio. Dá pra deixar um cara na miséria depois de fazer um boquete nele, cuspir numa taça e injetar em você depois de sair, e o tribunal vai te apoiar. Você pode molestar um garoto menor de idade, engravidar, esperar ele fazer 18 e colocá-lo para pagar pensão, e o tribunal vai te apoiar. Isso é privilégio. Isso não é besteira que o MGTOW inventou do nada. Isso é a realidade observável. A sociedade serve às necessidades das mulheres. Elas têm direitos parentais, elas têm acesso gratuito a anticoncepcionais em muitos casos, elas têm cotas de gênero para contratação, recebem incentivo financeiro para trabalhar em STEM, não pagam impostos ao longo da vida. As mulheres recuperam todo o dólar que pagaram em impostos durante a vida em benefícios e juros. Os homens não.
O sistema todo beneficia as mulheres, de cima a baixo. É por isso que o MGTOW se refere ao sistema, à sociedade, como ginecêntrica. Isso não é a mesma coisa que a teoria do patriarcado das feministas. É uma contradição com a realidade observável. O ginecocentrismo é confirmado pela realidade observável. Essa é a diferença. Dizer que o feminismo e o MGTOW são a mesma coisa é como dizer que ciência é o mesmo que magia. Eles não são. A realidade observável e o outro é fantasia pura. E a terceira coisa que eles acreditam é que as mulheres têm todo o poder nos relacionamentos e nas negociações monetárias. Tipo, se você se divorciar, a mulher fica com metade. Se ela ganhar a custódia total das crianças, você tem que pagar pensão alimentícia para ela. Não é só no divórcio. Sim, a mulher fica com pelo menos metade das suas coisas se vocês se divorciarem. Separação. Pelo menos metade. Na maioria das vezes, ela leva mais que a metade. Ela ganha cerca de 60 to 75% adiantado. E depois, se tem pensão alimentícia no seu estado, você tem que continuar a sustentá-la. É uma droga. E isso é se você casar. Mesmo se vocês não casarem, a mulher ainda pode virar para você e ferrar sua vida toda, roubar seu sêmen e te colocar no auxílio à criança, ou ela pode simplesmente te acusar de estupro com nenhuma prova. Só a palavra dela contra a sua. Você tá ferrado porque tudo que ela tem que fazer é provar que o sexo ocorreu, negar o consentimento dela e você é culpado de estupro. Boa sorte tentando provar o consentimento. Não dá pra provar. É a palavra dela contra a sua. Você é homem. Você tem um P. Vai pra cadeia. Eu gostaria que isso fosse restrito apenas ao casamento porque aí seria mais fácil evitar. Para se proteger de toda essa porcaria e dessa sociedade ginocêntrica, é basicamente necessário evitar quase todas as relações com as mulheres. Só que você não pode entrar em nenhum relacionamento íntimo porque ela pode destruir sua vida. Por qualquer ou sem nenhum motivo, e não há como se proteger. Fiquei rindo com as semelhanças between que notei, especialmente na forma como esses dois grupos se comportam na internet e na vida real. Não há semelhanças entre MGTOW e feminismo. É porque você é um igualitário. Portanto, você vê o feminismo representando a supremacia feminina. E você vê MGTOW representando a supremacia masculina em oposição ao igualitarismo, onde todo mundo é igual. Mas se você realmente olhar para o que é baseado o feminismo, que é marxismo puro, e se olhar no que se baseia o MGTOW, que é a realidade observável, você vai ver que eles não poderiam ser mais distantes. Com as feministas loucas misândricas, você vai ver que elas se opõem a tudo que é considerado demasiado masculino. Mas por outro lado, quando você tem MGTOW, eles ficam igualmente chateados quando algo é demasiado feminino, ou demasiado menininha, ou demasiado voltado para as mulheres. Você tá tirando isso do nada, cara. Vejo feministas o tempo todo celebrando a masculinidade feminina. Elas querem que as mulheres sejam mais como os homens. Querem que os homens sejam mais como as mulheres. É isso que o feminismo é. Eles querem que a raça humana se torne como bonobos. Eles querem que os caras esfreguem seus p entre si para que as mulheres possam dominar. Eu pessoalmente não choro porque isso não é útil. Mas se me sentir como chorando, eu choro. Eu geralmente choro em filmes porque é seguro chorar em um filme. Ninguém vai te julgar, mas quando você está em um relacionamento e as pessoas dependem de você para ser a força emocional e você começa a choramingar como um bebê, elas vão perder o respeito por você. Isso faz parte de ser um homem. Não significa que você esconde seus sentimentos. Você simplesmente aprende a expressá-los de outras formas. Há uma bela música de piano chamada Beija a Chuva de Yoruma. É um pianista asiático. É lindo. É uma bela música de piano. Vou colocar o link na descrição. Não tô brincando. Ouça. É lindo. Isso me faz meio afeminado porque eu gosto dessa música de piano. Não, eu não ligo. MGTOW não dá a mínima se algo é considerado masculino ou feminino. Metal rejeita a definição cultural de masculinidade, que tem tudo a ver com utilidade, servindo à sociedade, servindo às mulheres. Isso. Agora, se algo é feminino ou não, quero dizer, quem pode dizer, tipo, tirando dar o rabo, o que é feminino, mas a gays no MGTOW, eu não me importo, ninguém no MGTOW se importa, é a parte de seguir o seu próprio caminho. Por favor, apresente algumas evidências de MGTOW se opondo a coisas que são supostamente femininas. Nunca vi isso, nem no feminismo. O feminismo absolutamente celebra mulheres masculinas. No que diz respeito ao feminismo, quanto menos atraente você é para os homens, mais empoderador é mostrar sua gordura nua em público. Mas se você é atraente
atraente é a objetificação. Então são as feministas que são contra a feminilidade e abraçam a masculinidade de MGTOW não está abraçando a feminilidade. São, na verdade, os feministas homens que estão abraçando a feminilidade. Então você não sabe do que está falando. Eu achei isso muito engraçado porque provou pra mim que a gente vive numa sociedade em que homens e mulheres são iguais em termos de escolher o que você quer pra você e pra sua vida. O fato simples é que igualdade significa que nenhum dos gêneros é oprimido. E nos Estados Unidos, eu não acredito que alguém seja oprimido pela definição da palavra. Quando as mulheres podem destruir a vida de um homem apenas apontando o dedo para ele e gritando estupro sem provas, eu diria que isso é opressão. Quando um homem pode ter tudo o que ele tem tirado dele por uma mulher porque ela o enganou para assinar um pedaço de papel muitos anos atrás, isso é opressão. Na verdade, dever pensão alimentícia, dever pensão é a única dívida que você pode realmente ser preso. Se você deve dinheiro no cartão de crédito, ou deve dinheiro, sei lá, para quem quer que seja por um empréstimo comercial, eles vão tomar suas coisas e vão te processar. Mas você não vai para a cadeia por essas dívidas. Você vai para a cadeia por dever pensão alimentícia. Além de dever impostos ao governo, dever pensão alimentícia a uma mulher é a única dívida que pode te mandar para a cadeia. Agora, por que isso? E feminismo e MGTOW provaram pra mim que nenhum dos gêneros é oprimido, porque se fossem, esses movimentos nem mesmo seriam autorizados a existir. Você está dizendo que porque feminismo e MGTOW não existem, isso prova que nenhum dos lados é oprimido, sem levar em consideração o enorme poder político que o feminismo tem em comparação com o poder praticamente inexistente que MGTOW tem, ignorando o fato de que feministas podem mostrar o rosto, usar o nome verdadeiro nos canais do YouTube ou em outros lugares e não sofrer consequências. De fato, se elas são zoadas, são intimidadas. Se eles recebem comentários maldosos no Twitter, eles podem ir pro Patreon e conseguirem pessoas para mandar grana para eles. Eles vão virar celebridades porque são vítimas. Compara isso a AOS, MGTOW, que tem que esconder suas identidades. Eles escondem quem são porque não querem ser importunados nem demitidos. Eles não querem ficar sem trabalho por causa do que acreditam. Quando são perturbados, ninguém tá nem aí. Cenários completamente diferentes. Um tem poder político, outro não. Um é livre para compartilhar suas crenças, usar seu nome real e mostrar seu rosto, o outro não. E ainda assim, MGTOW existe por enquanto porque ainda não foi fechado. Mas daí tem esses heróis do YouTube e outras censuras da vida. É só questão de tempo para ser fechado. E o que você vai fazer? Vai voltar atrás? Vai começar a falar que, acho que os homens são oprimidos porque todos esses grupos masculinos estão sendo fechados em nome da censura e da misoginia, mas as feministas podem continuar espalhando suas besteiras e ninguém faz nada. Ambos são dois lados da mesma moeda, não são diferentes. Eu acho que se você se considera feminista ou MGTOW, você provavelmente tá bem **** com uma ou mais pessoas na sua vida que se revelaram uns babacas. E lá vem as táticas de envergonhar. Então, sabe, eu falei disso no meu vídeo sobre os 3 tipos de feminismo. Essa caressa, Vera, o nome dela seja qual for, ela é claramente a feminista liberal de faculdade, claramente. Ela acabou de sair da faculdade, percebeu que feminismo afasta os homens e como agora é moda ser antifeminista, ela virou uma antifeminista, mas ela não tá nem aí. Agora, existem as feministas ricaças misândricas que odeiam homens e que usam o governo e o feminismo para fazer o governo dar dinheiro para elas porque elas nunca vão arrumar um marido para pagar as coisas para elas. Comparar feministas amargas, gordaças e nada atraentes que não conseguem achar um marido com homens que foram arrasados financeiramente no divórcio, que foram traídos, acusados falsamente de estupro, entre outras coisas, é muito ofensivo. Quando você vê esses gordões retardados falando de como são oprimidos na sociedade patriarcal, eles não sabem de nada. São crianças sem experiência de vida, só reclamando porque não conseguem o que querem. São crianças mimadas. Mas quando você escuta os MGTOW, você está ouvindo homens que sabem do que estão falando porque eles viveram isso. Não é algo que aprendemos na faculdade. A gente não foi doutrinado com o MGTOW na infância. Somos adultos, homens.
Aprendemos isso da forma mais dura possível. E dizer que eles estão insatisfeitos por isso, você tá só amargo porque teve algumas experiências ruins na vida. Viver numa sociedade ginecêntrica garante que você vai passar por experiências ruins. E ignorar isso e dizer, a sociedade ginecêntrica te mordeu. Você tá só amargo porque foi mordido pela sociedade ginecêntrica. Voltando no tempo para quando tinha a escravidão, e você vê esses escravos negros falando sobre como eles querem ser livres, e você fica tipo, vocês estão só de mimimi porque apanharam dos seus senhores de escravos brancos. Sabe de uma coisa? Eles provavelmente estão um pouco de mimimi mesmo, ponto pro C. Mas isso não quer dizer que você tem que ignorar eles. Tipo, vocês só tão de mimimi. Sabe, escravidão não é grande coisa. Vocês só tão de mimimi. Não, é coisa séria pra caramba. O fato de eles estarem putos por serem escravos não significa que a situação deles deve ser ignorada. Mas essas táticas de vergonha, eu tô tão acostumado a ouvir isso, que isso quase vira um bordão. Odiar um gênero inteiro, seja homem ou mulher, vai te levar a uma vida bem solitária e patética. Cara, MGTOW não é sobre odiar mulheres. Tem MGTOW que odeiam, tem MGTOW que tão putos. Sim, raiva é algo bem natural, uma parte saudável do processo, mas isso passa. Eventualmente sua raiva vai diminuir. Você vai aceitar a situação. Você vai entender que as mulheres são assim mesmo, é só a natureza delas. E ficar puto com mulher, por ser o que elas são, é besta. É como ficar com raiva de pernilongo por chupar sangue. É isso que pernilongo faz, cara. Você não odeia pernilongos. Você não tenta outras formas de matar eles. Você só se protege dos pernilongos. Da mesma forma, as mulheres não são o problema. É a sociedade ginecêntrica que é o problema. É o sistema que é o problema. Num sistema diferente, as mulheres seriam de boa. Por isso, eu comparo elas a animais de estimação ou crianças. Se um animal não é treinado, ele vai só correr por aí mordendo e mijando em tudo. Não é culpa do animal, eles nunca foram treinados. É culpa do dono por não educar o animal direito. Então eu não odeio as mulheres por serem mulheres. Eu culpo a sociedade por dar liberdade demais para as mulheres. Muita liberdade mesmo, e isso não é ódio. De novo, é só a realidade observável. Sou Kizara Vera, tô sempre pronta para um papo. Cabeça lá nos comentários abaixo e fala o que você acha sobre esse assunto. Você é feminista? É MGTOW ou nenhum dos dois? Como eu, que não acredito em nenhum dos dois. Você é uma mina atraente e tenho certeza que vai ser muito popular aqui no YouTube. É bom você estudar mais se quiser parecer inteligente. Eu te aconselharia como um canal novo. Isso é só um conselho profissional de um YouTuber para outro. Estuda um pouquinho mais sobre um tema antes de fazer um vídeo sobre isso. Aí esse vídeo vai ter mais peso. Aqui é Todd Fling Monk. Valeu por assistir e até a próxima.